Olá, boa noite. Boa noite. Quarta-feira de votações em Aparecida. Bispos elegem presidentes das comissões de pastorais da CNBB. No Vaticano, o Papa apresenta as intenções do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Monges cristãos são citados pelo Papa Francisco como exemplos de fé durante a catequese. Salto na arrecadação do governo. Mordida do leão. Impostômetro atinge marca de R$ 1 trilhão em tributos pagos pelos brasileiros. Decisão no Congresso Nacional. Câmara aprova urgência na discussão do projeto que regulamenta as redes sociais. Sanitarista, médica e católica. Zilda Arnes no livro dos Heróis da Pátria. 157 anos de devoção. Igreja no Brasil celebra a chegada do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Roma. Esta é a TV Canção Nova. TV da Inspiração Católica está no ar, o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. E a gente começa a edição de hoje com muitos desafios, falando já da catequese do Papa Francisco nesta quarta-feira, quando prosseguiu com as meditações sobre o zelo apostólico. O Papa destacou os anunciadores do Evangelho. E olha, Reinaldo, na audiência de hoje, o Papa citou os monges cristãos, considerados um exemplo de vivência cristã. Aqueles que renunciam a si e ao mundo para imitar Jesus no caminho da pobreza, castidade e obediência. Assim, o Papa Francisco define os monges. Na história da Igreja, estas pessoas são consideradas testemunhas da fé, que se empenham para interceder em favor de todos. Aiutare l'annuncio del Vangelo. Mas como podem as pessoas que vivem no mosteiro ajudar na propagação do Evangelho? Questionou o Papa. O Santo Padre explica que os monges são o coração pulsante do anúncio da Boa Nova. A oração conduzida por eles é oxigênio para todos os membros do corpo de Cristo, a força invisível que sustenta a missão. La loro preghiera è ossigeno per tutte le membra del corpo di Cristo. Francisco afirmou que não é por acaso que a padroeira das missões é uma monja, Santa Teresa do Menino Jesus. Para dar continuidade à reflexão, o pontífice citou o manuscrito em que a santa expressa a descoberta de sua vocação. Un cuore bruciato dall'amore. Compreendi que a Igreja tem um coração abrasado pelo amor. Entendi que só o amor impele os membros da Igreja à ação e que quando este amor se apaga, os apóstolos já não anunciariam o Evangelho, os mártires já não derramariam seu sangue. Compreendi que o amor abriga em si todas as vocações. Então, com imensa alegria e êxtase de alma, clamei: ó Jesus, meu amor, finalmente encontrei a minha vocação, o amor. No coração da Igreja, minha mãe, serei o amor. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. O pontífice também citou o livro de Gregório de Narek, doutor da Igreja, monge armênio, que viveu no ano 1000. O monge que se tornou santo passou quase toda a vida no mosteiro de Narek. Aprendeu a examinar as profundezas da alma humana, misturando poesia e oração. Desse modo, alcançou o auge da literatura e da espiritualidade armênia. Um de seus textos tem a seguinte afirmação: trago em mim tudo da terra e, no entanto, sou o representante do mundo inteiro para oferecer a sua oração. Um dos ensinamentos de São Gregório, destacado pelo Santo Padre, é a maneira de rezar, o modo de pedir a Deus. O monge ensina a interceder não de maneira apressada, mas sim apresentando ao Senhor as situações. Nos mostra o zelo da misericórdia divina sobre o mundo, um convite a rezar pelos que não rezam e não conhecem a Deus. Na conclusão da audiência, o Papa Francisco mais uma vez pediu: não nos esqueçamos de orar pela atormentada Ucrânia. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina. E como é bonito poder falar da vocação monástica, né? Que bonita essa vocação dentro da vida da Igreja. Por falar em vocação, o Vaticano divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para o 60º Dia Mundial das Vocações, a ser celebrado no próximo domingo.
e diz assim: vocação, graça e missão. E foi instituída isso durante o Concílio Vaticano II. E hoje o Papa estende isso a todos nós, esse chamado, a missão, a cada um de nós pessoalmente e também de forma comunitária. Agora a gente muda de assunto para falar da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que está acontecendo em Aparecida, porque a nossa equipe acompanhou os trabalhos do Episcopado Brasileiro na manhã de hoje. E foi divulgado o resultado das votações e houve celebração interreligiosa. A primeira votação na manhã desta quarta-feira foi para eleger o presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé. Com a maioria dos votos, Dom Joel Portela foi escolhido para a missão. O segredo é trabalhar em comunhão. Doutrina da fé é manter a identidade cristã, a identidade da fé cristã católica. E no mundo plural não é tão simples, não é tão tranquilo. Por isso a necessidade do diálogo, da escuta, da conversa, e isso a Secretaria-Geral é uma senhora escola, Paulo. Em seguida, Dom José Valdeci, bispo de Brejo, no Maranhão, foi reeleito presidente da Comissão para a Ação Sociotransformadora da CNBB. A partir do Evangelho, a partir da doutrina social da Igreja, ser esse sinal de esperança, esse sinal de justiça e de compromisso com o povo. Os dois últimos nomes divulgados no período da manhã foram Dom Ângelo Ademir, eleito para a Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, e Dom Hernando Farias, que assume a presidência da Comissão Ministerial para a Liturgia. Tenho consciência dos desafios que isso comporta na realidade de hoje, sobretudo essa dimensão vocacional, formativa, consagração e ministério ordenado, mas ao mesmo tempo com muita esperança de poder servir. Temos aí um longo trabalho da publicação da revisão do missal, mas por causa da revisão do missal existem decorrências do lecionário, da liturgia das horas, enfim, tem um longo trabalho a ser feito. Além das votações de 4 presidentes para as comissões pastorais, hoje de manhã os bispos da Assembleia Geral da CNBB participaram de uma celebração interreligiosa com representantes de diferentes igrejas. E uma celebração assim com a maioria dos bispos do Brasil vai suscitando também nos próprios bispos maior empolgação, maior entusiasmo por essa causa. Graças a você, sócio benfeitor da Canção Nova, nós conseguimos levar a alegria da evangelização, da missão a tanta gente, a tantos povos e fazer coberturas da ação da igreja no Brasil e no mundo. Nós estamos agora com 70% do projeto Dai-me Almas deste mês. Agradeço a você que já fez a sua contribuição e convido a você a fazer o seu algo a mais pelo Pix. Isso mesmo, é o Desafio Pix. Você pode doar R$10 ou mais pelo Pix. Então anote o nosso Pix, pix.doação@cançãonova.com e desafie alguém a doar, a fazer o seu algo a mais, R$10 ou mais. Mas desde já o nosso agradecimento. E agora nós vamos para Brasília, porque a repórter Camila Castro vem atualizar o que está acontecendo no dia de hoje, o que aconteceu no dia de hoje lá em Brasília, pois o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E é para lá que nós vamos saber como será feita esta CPMI. Camila? Olá, Adriana. Boa noite a todos. Com a instalação da CPMI, Rodrigo Pacheco solicitou que os líderes dos partidos indiquem os nomes dos membros que vão compor a comissão. O presidente do Senado afirmou que os trabalhos devem começar já na semana que vem. O colegiado será formado por 16 deputados e 16 senadores. A duração dos trabalhos desta comissão será de 6 meses. Apesar do grande empenho dos parlamentares da oposição, a base governista deve ter a maioria.
Já o presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília. Bolsonaro foi ouvido durante 2 horas. Ele só respondeu perguntas sobre o vídeo que colocava em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. A mensagem foi avaliada como um sinal de que Bolsonaro pode ter estimulado os atos de vandalismo. Para a Polícia Federal, o ex-presidente disse que compartilhou o vídeo sem querer, de forma equivocada, e que estava sob efeito de remédios. Quando percebeu, apagou o conteúdo. Bolsonaro já tinha comparecido à Polícia Federal neste mês para prestar depoimento em outro inquérito. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Alta, enfermidade que atinge mais de 1/3 dos brasileiros. Nós vamos então à capital paulista chamar o Sidney Fernandes, que traz outras informações para nós. Boa noite para você, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Adriana, e boa noite a todos que nos assistem de várias partes do Brasil e também do exterior. 38 milhões de brasileiros sofrem com o problema da pressão alta. E como a doença não tem cura, o rigor no tratamento e exercícios físicos são fundamentais para controlar a enfermidade. Tontura, palpitação, dor de cabeça frequente e alteração na visão podem ser sinais de alerta de uma doença silenciosa. A hipertensão arterial é conhecida como o inimigo silencioso. Por quê? Porque ela não dá sintoma nenhum. O único jeito de saber se você tem hipertensão ou não é medir a sua pressão arterial. Sintomas só aparecem em algumas situações como uma crise hipertensiva. Você tem um aumento súbito da pressão, aí você pode ter sintomas. Desde uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma tontura, até o indivíduo ter desmaios, essas coisas na crise hipertensiva. De acordo com o cardiologista, na maior parte dos casos, o fator genético contribui para a alteração da pressão arterial. Nem sempre o tratamento da doença, que atinge 35% dos brasileiros, pode ser feito apenas pelo uso de medicamentos. Segundo os médicos, um estilo de vida mais saudável é fundamental para controlar a hipertensão. O controle nutricional do ponto de vista de evitar excesso de sal, gorduras e alimentos hipercalóricos que provocam o ganho de peso, né? A segunda coisa, como eu comentei, sono é importante, atividade física regular, tratar outras comorbidades que posso ter, como diabetes, colesterol elevado, essas coisas ajudam, se não tratadas, também facilitam o desenvolvimento de uma situação que leva ao aumento de pressão arterial. Além de prevenir outras doenças, bons hábitos evitam o agravamento do quadro. No longo prazo, ele leva a acidente vascular cerebral, a infarto agudo do miocárdio, a cegueira, a doenças renais e assim vai. Então, hoje, a gente já sabe, por comprovação científica, que o exercício físico é capaz de diminuir o risco cardiovascular e, com isso, diminuir mortalidade no longo prazo. O especialista orienta que uma caminhada de 30 minutos, 5 dias por semana, ajuda a evitar inúmeras doenças. Mas antes de qualquer atitude, a dica é buscar auxílio profissional. É sempre bom procurar o seu cardiologista, procurar o seu médico do esporte, antes de tentar fazer qualquer atividade, porque ele será capaz de adequar a melhor atividade para você. Agora vamos falar de economia. O impostômetro painel da Associação Comercial de São Paulo chegou hoje à marca de R$1 trilhão em tributos arrecadados pelos governos federal, estadual e municipal. Este ano, o montante recolhido veio com 7 dias de antecedência em relação ao ano passado. O volume de impostos pago pelos brasileiros ao longo de 2022 foi de R$2,890 bilhões, 11% a mais que o valor registrado no ano anterior. Auditores de tribunais de contas de vários estados realizaram uma inspeção em mais de 1.000 escolas pelo país para verificar a situação da infraestrutura das unidades de ensino. A repórter Luciana Santos tem mais informações. As associações dos membros do Tribunal de Contas do Brasil e o Tribunal de Contas de São Paulo se uniram para fazer visitas em escolas em todo o país nesta semana. Foram verificadas as infraestruturas de 1.088 escolas públicas, estaduais e municipais. Cerca de 785 auditores participaram da Operação Educação. Nas visitas, foram checados pelo menos 200 itens, como segurança, prevenção de incêndios, higiene e limpeza dos estabelecimentos.
Os dados parciais mostram que, em apenas 8,3% das instituições no estado de São Paulo, foram observados autos de vistoria do Corpo de Bombeiros dentro do prazo de validade. Em 91,7%, os autos estavam vencidos. Nas salas de aula inspecionadas, 16,7% tinham inadequações aparentes. Somente 25% dispõe de câmeras de segurança. Segundo o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, César Miola, as escolas foram selecionadas levando em consideração situações críticas apontadas pelo Censo Escolar 2022. As informações colhidas durante as averiguações serão inseridas em um sistema de consolidação automática de dados. Em seguida, serão gerados 2 relatórios, um nacional e outro por estado. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência na discussão do projeto de regulação das redes sociais. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Uma boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite para vocês todos aí no estúdio e também para quem agora nos acompanha de casa e de outros lugares. Olha, o texto será votado diretamente no plenário, sem audiências nas comissões. Parlamentares contrários à proposta rejeitaram a tramitação acelerada e agora pretendem modificar a redação. O projeto deve ser votado na semana que vem. O relatório mais recente prevê punições para a divulgação de conteúdos falsos em contas automatizadas, responsabilização das plataformas digitais, a remuneração por conteúdos jornalísticos e a imunidade parlamentar estendida para a internet. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. Parlamentares contrários ao projeto temem que as novas regras sejam utilizadas como uma forma de censura. Aquilo que parecia que seria o simples combate a notícias falsas, na verdade está se mostrando como um projeto de censura, inclusive a censura religiosa. Um dos pontos de divergência do projeto é a criação de uma agência reguladora das redes sociais. O tema não é consenso entre os parlamentares e, com a proximidade da votação, os deputados de oposição querem derrubar a pauta ou reformular o texto. A regulamentação da rede social é um assunto debatido no mundo todo, desde que não haja censura. É até interessante que se regulamente para evitar justamente que uma decisão judicial qualquer derrube minha rede social, sem antes ter uma ampla defesa, sem antes ter acesso ao que está acontecendo ou ao qual conteúdo eu violei. Para o especialista em direito digital, as regras precisam de um debate amplo sobre o risco de inviabilizar as redes sociais como negócio no país. Devido às exigências adicionais impostas pela lei, que pode afetar negativamente a economia do país. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também entregou um projeto para indicar a Corte Eleitoral como responsável pela retirada de conteúdos considerados falsos sobre as eleições e a democracia, sem notificar o usuário. Moraes solicita ainda a aplicação de multa de R$ 150 mil por hora para a empresa que descumprir a regra. Nesta quarta-feira, durante compromissos oficiais do presidente Lula na Europa, Brasil e Espanha fecharam 3 acordos nas áreas de educação, trabalho e ciência. O anúncio dos acordos foi feito antes das declarações oficiais de Lula e do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Os dois chefes de Estado se reuniram por mais de 1 hora no Palácio de Moncloa, na capital da Espanha. Na área da educação, a meta é cooperação entre as universidades dos dois países. Na questão trabalhista, o governo brasileiro prevê adotar parte da regulamentação já praticada pelos espanhóis em empresas de aplicativos. Quanto à ciência e tecnologia, o acordo passa pelo desenvolvimento de pesquisas. A Espanha é o segundo parceiro do Brasil, o segundo país investidor que mais investe no Brasil.
mais de 1.000 empresas espanholas estão no Brasil, aproximadamente 15 milhões de espanhóis ou descendentes de espanhóis estão no Brasil. O professor universitário de Relações Exteriores na China, Marcos Vinícius de Freitas, avalia que o acordo entre Mercosul e União Europeia ainda deve passar por revisões antes de ser confirmado. A Espanha vai presidir o Conselho Europeu no segundo semestre deste ano. Foi um acordo que conseguiu, depois de 20 anos de negociação, ser finalmente assinado no início do governo Bolsonaro. Esse acordo não tem conseguido aí a ratificação que é necessária que aconteça em cada parlamento dos 27 países membros, e o grande problema sempre tem sido, por exemplo, a questão da agricultura. Lula deve marcar até a próxima semana o encontro com o líder da França, Emmanuel Macron, para conversar sobre uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Depois de cumprir a agenda na Europa, Lula retorna ao Brasil com previsão de passagem pela capital pernambucana. Em seguida, desembarque na base aérea de Brasília. Agora uma boa notícia para a Igreja e para a nossa sociedade. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a instituição do Dia Nacional do Terço dos Homens, que vai ser celebrado todo 8 de setembro, data em que houve a primeira manifestação do movimento no país. A ideia é incentivar a prática e a vida de oração em grupos masculinos. Um projeto que eu apresentei já há algum tempo aqui na Câmara dos Deputados, né, apoiado pelos nossos bispos e incentivado por todos os pais de família que participam do Terço dos Homens no Brasil. E, de forma assim surpreendente, ele tramitou tão rapidamente, foi aprovado por unanimidade e agora sancionado, transformado na Lei 14.558. Dia 8 de setembro, Dia Nacional do Terço dos Homens. Um movimento tão importante no Brasil, porque nós sabemos que os pais, quando saem de casa para crescerem na fé, através da oração do terço, eles edificam toda a sua família. E é isso que hoje nós estamos celebrando. O Brasil está em festa e nós, católicos, estamos felizes. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para amanhã, porque há previsão de chuvas intensas em várias regiões. Yara Naíris traz as informações para a gente. Boa noite, Yara. Boa noite para vocês aqui no estúdio e boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Hoje vamos começar pelas regiões que estão em estado de alerta. Os temporais preocupam os moradores do Amazonas, noroeste do Pará e Roraima. Em toda a região, a chuvarada pode causar transtornos como cheia dos rios, alagamentos e deslizamentos de terra. Do Maranhão ao Rio Grande do Norte, as instabilidades são mais fortes. Nas demais áreas, a chuva será localizada. São chuvas alternadas com momentos de tempo bom. De Pernambuco ao sul da Bahia. Assim como no Mato Grosso e interior de Goiás. As pancadas de chuva serão isoladas apenas no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. O dia estará quente para os cuiabanos, com termômetros que atingem os 32 graus. E atenção, moradores do Sudeste. No leste do estado de São Paulo, uma nova frente fria traz chuva a qualquer hora do dia. Em Minas, Rio e Espírito Santo pode haver pancadas à tarde, intercalando com momentos de melhoria. Belo Horizonte será a capital com um tempo mais agradável, sem muito sol ou frio. O dia começa com 18 e vai até os 28 graus. Chegando aos 3 estados do sul, a chuva altera o clima apenas no norte e litoral do Paraná e Santa Catarina. O ar frio e seco na região mantém as temperaturas mais tranquilas. No leste de Santa Catarina, a máxima não passa dos 18 graus. Um friozinho bom para chocolate quente por lá, hein? Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Obrigada, Yara. Terminou ontem a reunião do Papa Francisco com o Conselho de Cardeais. Entre os assuntos, as guerras e o conflito e a necessidade de esforços na construção da paz por parte da Igreja. Também foram tratadas as questões sociopolíticas e eclesial nas regiões onde os cardeais estão inseridos. Outro assunto foram os preparativos para a Assembleia Sinodal em outubro e a implementação da Constituição Apostólica Predicate Evangelium,
com destaque para o trabalho da reforma da Cúria Romana. Em 26 de abril de 1866, o Papa Pio IX introduziu o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na igreja de Santo Afonso, em Roma. O ato deu um novo impulso a essa devoção mariana e chegou ao Brasil. Nós vamos retomar a conexão com São Paulo para entender melhor essa história. Sidney, com você. Isso mesmo, essa devoção se espalhou por várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nossa equipe visitou uma paróquia aqui em São Paulo dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Veja na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. A história do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa no século XV. Um negociante roubou a imagem na Grécia para vendê-la em Roma. Quando chegou ao país, ficou arrependido e pediu que um amigo a devolvesse. A esposa desse amigo se negou a fazer isso. Nossa Senhora apareceu em sonho para a filha do casal e pediu que a imagem fosse devolvida. O ícone foi levado à igreja de São Mateus, na Itália. O templo chegou a ser destruído, mas a imagem permaneceu intacta. 30 anos depois deste fato, um padre redentorista a levou para a paróquia de Santo Afonso. Foi no ano de 1866, quando o Papa Pio IX entrega este ícone para as mãos dos missionários redentoristas. E ele disse, o Papa disse aos missionários, façam-na conhecida no mundo inteiro. E os missionários divulgaram a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O ícone é repleto de simbologia. É possível identificar, por exemplo, 2 anjos que apresentam para Jesus os elementos da paixão: lança, cruz e uma vara com esponja. O menino Jesus, ao se assustar com os instrumentos da paixão, segura a mão de sua mãe. Por isto, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquela que socorre nos momentos de desespero, nos sustos da vida. Além da réplica do ícone, essa paróquia dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em São Paulo também traz uma arte sacra que relaciona a busca pela redenção e o alcance da glória. Tudo isso em uma pintura que inspira a vivência da fé. A obra é assinada pelo pintor Samson Flexor e traz a imagem de 196 personagens. De um lado está a igreja militante, retratada por pessoas que viviam na época do artista, como o ex-jogador Pelé, estudiosos e médicos. De outro, a triunfante, com a imagem dos santos. E no centro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ao lado dos evangelistas. É importante esta igreja na cidade de São Paulo por causa da sua expressão artística, não é? E mais ainda, porque aqui guarda uma réplica do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E com essa bela história, encerramos nossa participação aqui de São Paulo. Boa noite a todos, Reinaldo e Adriana. Boa noite para você, bom descanso, Sidney, muito obrigado. Venha até amanhã. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. E olha, tem missa daqui a pouco, às 8 horas, no Pai das Misericórdias. Boa noite para você, paz, até amanhã.